Tudo bem, pessoal? Certa vez eu me deparei com uma apostila sobre o tema cidadania. E ali o autor nos apresentava instrumentos para que nós possamos, em coletividade, alcançar o progresso, o desenvolvimento social, para que exista consciência em torno da nação. E estes temas, estes instrumentos se encontravam vinculados com a necessidade do perdão. Na época eu fiquei sem entender. Por quê? Qual o motivo? Qual o motivo pelo qual o perdão favorece o desenvolvimento de uma nação? Muito embora cristão, eu preciso confessar à época o meu desconhecimento, a minha ignorância. A minha imbecilidade era tamanha, e somente com o tempo eu pude perceber que nós somos vítimas da manipulação. Quando nos convencem, por exemplo, que não nos devemos preocupar com política, que não devemos discutir, debater sobre política, inclusive, sobretudo, nas igrejas. Levou muito tempo para perceber o vínculo que existe entre o ódio, o desejo de vingança, com o retrocesso, com a descendência de um povo. Levou muito tempo para que eu pudesse perceber o tanto que o ódio leva à divisão, e um povo dividido é muito mais fácil de ser comandado. Nós precisamos recordar que todos nós nascemos para viver em sociedade, num convívio com o nosso semelhante, e querendo ou não, todos nós precisamos um do outro. Quem já estudou direito há de se lembrar da expressão sociotropismo positivo, a representar o impulso que nos leva a viver em coletividade. E no convívio com o semelhante, obviamente, nascerão regras de convivência social. Obviamente, o direito é irrefutavelmente algo indispensável. E o ser humano, nós como homens, como humanos, nós precisamos reconhecer que sozinhos somos carentes, imperfeitos. Agora, em comunidade, nós teremos mais meios para que alcancemos a nossa completude. Obviamente, o homem, muito embora não tenha consciência disso, todos nós somos naturalmente políticos, da mesma forma que nós somos levados a naturalmente viver em sociedade. Ora, o homem verdadeiramente livre não é aquele que vive sem regras ou contra a lei, mas aquele que vive de acordo com as leis. Agora, o segredo é, devemos nos questionar sempre qual o fundamento da existência desta ou daquela lei. Ora, obedecer às leis sem consciência de forma cega, ou seja, segui-las cegamente, violenta os nossos interesses, violenta os nossos deveres e também impede que materializemos os nossos direitos que nos beneficiariam. Tudo decorrente da manipulação, da escravidão que nem sempre nós percebemos. A ignorância favorece a escravidão, não só do indivíduo, a imbecilidade favorece a escravidão de um povo, como se ele fosse um gado, que de cabeça baixa ele se deixa conduzir para o matadouro, para o nosso próprio bem, para que alcancemos ou materializemos o interesse da vida em sociedade. É indispensável que nos perdoemos, que perdoemos o outro e que afugentemos de nós o desejo de vingança para o nosso próprio bem. Nós temos o dever, isto mesmo, o dever de nos conscientizarmos. Isto, obviamente, demanda trabalho, esforço, numa sociedade em que o Estado se mostra indiferente quanto aos interesses do povo. É claro que demanda trabalho, esforço, porque
Na maioria das vezes, o Estado não pretende. Pior, ele empreende todos os esforços para que a inconsciência permaneça. Vocês certamente devem saber o motivo. Ora, o indivíduo inconsciente, uma coletividade desunida, sem cidadania, sem consciência do seu papel e do seu poder, ora, é um prato feito para os tiranos. E, repito, inconscientes, seremos levados até mesmo a levantar bandeiras frente ou que prejudiquem os nossos interesses. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com alguém que levanta a bandeira da democracia sem saber do que realmente se trata? E quantas vezes nós nos deparamos com alguém que levanta a bandeira em troca de pão com mortadela? Quanto mais imbecilizada uma pessoa, quanto mais idiotizado um povo, mais fácil é fazê-los obedecer às regras tirânicas. E este fato favorece a ditadura, o poder, o abuso de poder, a autocracia. Em pleno século XXI, não resta dúvida de que ainda continuamos escravos, onde o Estado impõe a sua vontade ao povo, como se fôssemos verdadeiramente escravos. Muito embora muitos falem em liberdade, o que se procura prosperar é a imbecilidade. Infelizmente, somos escravizados e quase sempre somos guiados cegamente, obedecendo ordens impostas contra os nossos interesses. Mas o cristão aprende que nós nascemos para servir, que nós necessitamos da convivência social, nós necessitamos do outro e que somente é livre, somente é realmente livre aquele que obedece à lei. A propósito, o homem verdadeiramente livre é senhor de sua vontade e somente é escravo de sua própria consciência. Portanto, o nosso dever para sermos realmente livres é aprimorar os nossos conhecimentos, dilatar as nossas percepções, educarmos-nos, sermos senhores de nossa vontade, ou seja, controlarmos e aquilatarmos as nossas ações e que a nossa vontade decorra de algo que seja consciente, não fruto da manipulação ou da desinformação. Para aquilatar o grau de analfabetismo, seja literal ou funcional, para que nós possamos perceber o grau de analfabetismo do nosso povo, basta perceber quem chegou ao poder político federal e quem desfruta de poder jurídico com a tarefa de defender a nossa Carta Maior, a nossa Constituição. Tenhamos a certeza de que eles não defendem os nossos interesses e se não o fizermos, se não arregaçarmos as mangas, sem a nossa consciência, nós continuaremos sendo escravizados. Paremos de reclamar, façamos a nossa parte, cumpramos os nossos deveres e comecemos para não nos vendermos, muito menos por um tapinha nas costas. Levantemos a nossa autoestima, percebamos o nosso valor e o poder que nós temos na mão. Fiquemos atentos, porque eles contam com a nossa ignorância, com a nossa imbecilidade. Por exemplo, você acredita que alguém que seja verdadeiramente ou que torça realmente para um time como o Corinthians, ele torce ao mesmo tempo para o Grêmio e para o Internacional? Percebo tanto que eles nos ignoram, como eles nos concebem cada vez mais ignorantes e imbecilizados. E não podemos esquecer que nós também temos o dever de nos defender do grande irmão. Atentos ao Big Brother, cujas câmaras nos fiscaliza, até mesmo em nome da educação
e da informação. Percebamos e que, neste ambiente, não podemos sucumbir ao medo. A propósito, se nós temos poder, por que não usá-lo? Um abraço.